Boa tarde! Tá ótima essa, hein? Nós já estamos craque nessa tal de live, né? Tem uns que nem aguentam mais live. Boa tarde para quem está aqui conosco neste momento. Hoje estamos com a Luane, nossa fono, né? E a Juliana, nossa enfermeira. Para quem não me conhece, o meu nome é Giovana. Somos proprietárias do Dolce Vita Geriatria, eu e a minha irmã, que cá está tomando um chimarrão ali bem gaúcho, né? Para quem está nos assistindo de outros lugares, né? Deixa eu entrar aqui no Facebook, só estou olhando para o lado, porque eu vou entrar no Facebook para olhar quem vai dar oi, para eu poder dar um oi também, né? É legal a gente começar consistência e administração da alimentação. Arthur, qual é o tema da nossa live de hoje? Engasgos? Como evitar engasgos. Como evitar engasgos, Arthurzinho? Vai ter que ajustar ali. Tudo bem, então? Quem está nos assistindo, boa tarde a todos. E podem já pensar suas perguntas, né? Tá? Todas as perguntas que vocês tiverem em relação à alimentação. A como evitar os engasgos, aqueles famosos engasgos que acontecem com quem cuida idosos, com quem mora com idosos, quem está com familiares idosos. Eu e a Juliana, a gente se criou, né, com o pai sempre se afogando na... Até a gente já falou com a Luane sobre esse tema. Luane, tu pode, nós bem assim, Luane, tu pode... O que é o pai? A primeira vez que a gente começou a conversar com a Luane, né? O que é esse engasgo, como é que a gente diz, repetitivo, né, que acontecia no caso do pai? Mas daí, na família diziam, sou igual a minha mãe, eu vivo me engasgando, né? Então, no caso... Não é bem isso, a Luane vai explicar hoje, né, para nós todos. A Juliana está aqui também para ajudar nesse diálogo, onde ela tem a prática de mais de 11 anos de cuidado na nossa geriatria. Falar em prática, estamos aqui com o nosso material, temos 5 livros que nós lançamos agora em maio, a nossa plataforma comocuidaridoso.com.br. Este trabalho aqui de orientações gratuitas, isso aqui poderia ser um curso, poderia ser um workshop, e tudo que vocês vão aprender são muitas orientações reais, né, que vocês vão receber, são muitas orientações reais sobre o dia a dia de cuidado, sobre o que acontece, né, em relação à deglutição, à alimentação e ao cuidado das pessoas que, enfim, que necessitam, né? Vou apresentar o livro da Luane aqui, esse é o livro da Luane, Deglutição, Cuidados Básicos, ele está na nossa plataforma. Depois eu vou pedir para o Arthur colocar ali, o Arthur está colocando nos grupos, vai chegar mais gente para a nossa live, sempre é assim, no início eu falo um pouquinho, para dar tempo das pessoas entrarem, e quem está aqui ao vivo recebe as respostas dos nossos profissionais, tanto da enfermeira Juliana quanto da fono Luane, então como se fosse um atendimento de enfermagem ou um atendimento possível de fono, né? Nesse momento, para quem tem as dúvidas, pode já colocar suas perguntas nos comentários. Eu estou intermediando esses comentários, por isso que às vezes eu dou uma olhadinha para o lado aqui. A Cláudia Furtado está aí, conhecemos a Cláudia, boa tarde também para a Dona Tereza, que está aqui, Dona Tereza, lá de São Martinho, né? Então, são pessoas que nos acompanham e que nos ajudam a nos energizar, né, para saber que essa trajetória de orientações aqui, diante da câmera atualmente, ela é válida sim, muito válida, e também ela fica gravada. Para quem não sabe, não pode ficar aqui assistindo esse pouquinho, mas queria ter visto. Agora é ao vivo, as pessoas podem chegar, fazer suas perguntas, as gurias vão responder, e depois ela vai para o canal do YouTube ou vai ficar gravado aqui no Facebook, tanto nesse Facebook do Como Cuidar Idoso, quanto no Facebook do Dolce Vita Geriatria. Então, esse Deglutição Cuidados Básicos, depois o Arthur vai botar, e para quem está começando a cuidar do seu familiar e não sabe o que fazer, tem todos os vídeos e tem também a Ju explicando esse material aqui. Esse material é como se cuida da manhã, da tarde, da noite e da madrugada. Tem a história do Dolce Vita e, enfim, bastante orientações. 11 anos eu dei uma resumidinha ali junto com as gurias, né? E a gente tem contribuído nessas lives. A live de hoje nem sei que número é, mas deve ser 20 e poucos. A gente começou desde maio. E a gente está tendo mais ou menos umas 700, 800 visualizações de cada live, e isso é muito motivador para nós. Então, eu peço para vocês que sabem que têm amigos que têm familiares idosos, compartilhem essa live, ou mesmo no dia de hoje, que é
como evitar engasgos, né? Vocês compartilhem essa live com pessoas que vocês sabem, ou já ouviram falar, vive se afogando, eu não sei o que fazer para parar de se afogar. Então, pode compartilhar, compartilha a live com quem tem familiar idoso também, no caso de prevenção, ou todos os profissionais que estão aqui, que cuidam de idosos em casa. E hoje mesmo eu estava conversando com uma profissional, ela dizia, Giovana, quando vai ter o próximo curso de vocês? E não vai ter mais esse ano, o único que vai ter agora é o da Karina, que vai ser nutrição oncológica, que é dia 11/11, então é só o da Karina que vai ter, não vai ter mais nada. Mas a gente está orientando, e as lives passadas têm muito, muito conteúdo, tá? Muito conteúdo mesmo da Juliana, ou enfim, de todas as nossas profissionais, todas as pessoas que estão aqui engajadas nesse processo de cuidar, né? E tem até a série de como cuidar de quem cuida, né? Que foi o penúltimo da Gabriela, então ela estava ensinando como nós nos comportar, como estar com o nosso corpo. A Luane mesmo, que está aqui. Eu peguei o chimarrão, a Ju pegou o chimarrão em casa, a Luane Bar, não deu tempo de eu fazer o mate, ela estava trabalhando, pegou o trânsito, saiu correndo e está ali sentada, babando para o chimarrão, a gente pensava, a gente que é gaúcho, e, enfim, ela não teve nem tempo de fazer isso. Agradeço, Luane, agradeço de coração o teu empenho, a tua dedicação à nossa plataforma. É emocionante para mim. Muito obrigada. Muito obrigada por estar aqui, né? Então, vamos lá. Vocês que estão, nossos telespectadores, vocês podem perguntar. Eu vou estar olhando para os dois ladinhos, porque eu estou olhando 2 Facebooks. Estou junto com o Arthur aqui. Os links que precisarem a gente vai colocar aqui. Muito obrigada pela audiência de vocês. E compartilhem aí o que vocês puderem de nós, que isso vai ajudar muito nossa empresa. Nós trabalhamos, nós vivemos deste trabalho particular, tanto eu quanto os profissionais que trabalham comigo. Então, Ju, acho que a Ju se apresenta e a Luane começa a falar depois. Para quem não conhece, nossa enfermeira Juliana, a Ju pode dar uma introduzida no papo da Luane, tu já sai com uma pergunta aí, a Luane já sai respondendo. Boa noite, pessoal. Boa noite, Imana. Boa noite, Luane. Boa noite. Hoje eu sou Juliana, sou enfermeira do Dolce Vita e uma das proprietárias. E tenho a prática de conviver bastante tempo com os idosos e perceber cada detalhe na evolução das doenças, da idade, de todos esses detalhes que a gente vem falando, como esse que a Luane vai falar agora, que é a prevenção dos engasgos, quando eles começam, normalmente, normal não, por que começa, né? E o que a gente pode fazer para melhorar isso durante um período ou por bastante tempo, né? E a Luane vai começar a falar agora. Boa noite, pessoal. Obrigada pelo convite mais uma vez. É um prazer estar aqui falando de novo sobre deglutição, sobre cuidados, sobre como evitar os engasgos. E vamos lá. Não tem como a gente falar em evitar engasgos sem primeiro falar um pouquinho sobre o que pode causar esses engasgos, porque não é normal para ninguém estar comendo e se engasgando, isso não é agradável, acaba até tirando um pouquinho o prazer da refeição. Então, é sempre bom, assim, a gente ficar atento. Ficar atento, então. O que pode acontecer são as doenças neurológicas, né? Essas doenças degenerativas, como Parkinson, Alzheimer, é bem comum começar a acontecerem os engasgos nesses casos. Cada uma das doenças com as suas particularidades, né? Ele se apresenta de forma diferente, de acordo com a patologia. O Alzheimer, que é uma doença que afeta bastante a memória, todo mundo sabe, essa memória também da organização, do preparo, da mastigação do alimento também é esquecida muitas vezes. E aí, vocês, para quem tem familiar com Alzheimer, pode perceber aquela pessoa que coloca o alimento na boca, fica mastigando, joga de um lado, joga para outro e não engole.
e vai aumentando aquele bolo de alimento na boca, vai ficando cada vez mais difícil de engolir, até que chega um ponto que vem a tosse, que vem o engasgo propriamente dito. No Parkinson, a dificuldade é mais uma rigidez muscular mesmo, assim como todas as outras patologias. O acidente vascular cerebral também deixa sequelas que pode trazer a disfagia, né, que é a dificuldade para engolir, que é quando os engasgos surgem. Cirurgias também de cabeça e pescoço também podem trazer esse tipo de sequela. Então, assim, quem conhece alguém, quem tem um familiar que passou por alguma dessas doenças ou que está iniciando sintomas de Alzheimer, de Parkinson, é bem interessante acompanhar o site aqui das gurias, a página, porque a gente está sempre colocando informações interessantes e conforme a evolução da doença, isso vai surgindo, vocês vão começar a observar em casa. Hoje... Oi. Eu acho que é bem importante falar que a disfagia pode acontecer sem ter uma doença associada. Exatamente, importante mesmo. Porque, na verdade, a deglutição ela se dá por contrações musculares, né, diversas. E esses músculos também envelhecem, como o corpo como um todo, né? Começa a dificuldade para se mobilizar, para caminhar e para engolir também. Então, muitas vezes, em pessoas com mais idade, pode acontecer de começar com tosse, de começarem os engasgos e não ter nenhuma patologia associada, né? Então, assim, ficar atento a sinais como tosse durante as refeições ou logo após, mesmo que não tenha nenhuma doença associada ou que não tenha sido ainda identificada essas doenças, né? Porque às vezes nos familiares da gente é difícil perceber. Então, assim, ficar atento, tosse, aquele pigarro o tempo todo enquanto está comendo, aquela sensação de alguma coisinha na garganta parada, tudo isso são sinais que a gente consegue perceber e que são os primeiros sinais que começam a surgir. É importante também prestar atenção após as refeições, porque muitas vezes as pessoas não se afogam durante a refeição, mas sim logo após, porque nós temos alguns espaços vazios na região da garganta que vão se acumulando resíduos do alimento. Então, grãos, farelos, e depois que a pessoa parou de se alimentar, pode acontecer desses resíduos escaparem, e aí vem a tosse, vem o engasgo, vem aquele desconforto todo. E sem falar no gasto energético que isso causa, né? Tem que ter cuidado, porque acontece bastante em idosos de começarem com essas dificuldades, não perceber que pode ser o indicativo de alguma outra doença, de algo mais grave, e eles vão parando de comer. E aí começa aquela perda de peso repentina. A Juliana já deve ter observado bastante, né? Juliana, paciente que tem dificuldade, que no geral eles param de comer, é uma defesa do organismo. Tá tão difícil engolir, tá tão difícil lidar com aqueles resíduos, com aqueles farelos, que eles acabam optando por não se alimentar e não sentem nem fome. O corpo da gente, ele é muito esperto em se adaptar às situações, né? A gente percebe até antes deles começarem a se afogar, né? Essa parada de se alimentar e o próximo passo seria começar a se afogar, né? Então, a gente já percebe que ele diminui a alimentação e já começa a conversar para ver o que está acontecendo, né? Isso para quem já tem um olhar voltado para o cuidado, né? Como é o caso de vocês, né, Juliana? Em casa, assim, tem que ficar atento, porque a gente considera muita coisa normal nos nossos familiares, ou às vezes atribui a um familiar que já teve isso, como vocês falaram do pai, né? Ah, mas a avó sempre se afogou também, e a gente vai considerando isso normal. E o problema é assim, o corpo, ele vai dando conta desses engasgos, porque quando a gente se engasga, tá indo alimento para o pulmão, né? E esse que é o grande problema. E o pulmão da gente, ele tem uma certa capacidade de lidar com esses resíduos. Todos nós nos afogamos de vez em quando.
Só que o problema é que quando isso começa a acontecer muito recorrente, vai chegar um ponto em que o pulmão não vai dar conta desses resíduos, e aí começam as infecções pulmonares, as pneumonias, e muitas vezes as pessoas associam isso à gripe, né? Tá sempre gripado, tá sempre com aquele catarro, com aquela secreção, nunca se cura disso. E aí, quando a gente vai investigar um pouquinho mais aprofundado, é realmente a disfagia, começou a se engasgar, começou com tosse durante a alimentação ou logo após, e é necessário procurar ajuda, porque isso é sério e pode ter consequências bastante graves, né? Se não procura ajuda e se não consegue organizar essa alimentação para voltar a ser uma alimentação prazerosa, gostosa e suficiente para nutrir. Porque não é só a questão de conseguir engolir o alimento sem se afogar, é a questão de conseguir comer uma quantidade suficiente para se manter nutrida. Tanto que a gente tem a nossa Nutri também, né, gurias, que está sempre de olho nisso, porque também é importante a quantidade, né? Vou começar a falar um pouquinho, então, sobre alguns cuidados básicos que a gente pode ter em casa para evitar esse tipo de situação, tá? Mas só esses cuidados, é claro que não vai solucionar o problema, vai minimizar o risco, para pelo menos a gente poder investigar e ver o que está acontecendo que causou essa dificuldade. Ou se é simplesmente pela idade, que também tem como a gente prevenir. Luane, deixa eu te falar aqui, só um pouquinho que eu estou meio que brigando com o meu computador aqui, tentando parar aqui, ó. Minha mãe tem 80 anos, tem a Rorô Moreno, tá? Que está perguntando, está aqui dizendo que ela tem uma tosse sempre e ela não sabe por quê, tá? Então, no caso aqui, a orientação, acho que a nossa enfermeira pode responder a Rorô Moreno aqui. Para aí que ela fala mais um pouquinho aqui. Em idosos fumantes. Em idosos fumantes, esse risco de se engasgar é maior, Luane? Pode ser, porque no geral os fumantes, eles acabam desenvolvendo aquelas doenças pulmonares obstrutivas crônicas. Então, eles já têm a respiração prejudicada, já têm muita secreção e precisam lidar com tudo isso na hora das refeições, na hora de engolir. E sempre que a gente engole, a gente faz uma apneia, uma parada de respirar bem rapidinha para conseguir fechar o buraco do pulmão, né? E fazer esse alimento descer para o esôfago. E em fumantes que já têm um pulmão comprometido, isso fica bem mais, aparece bastante esse tipo de dificuldade em coordenar a respiração e a deglutição. Pode acontecer sim. Tem a Dena da Silva também, ela está falando que é cuidadora, que tudo bom, Dena? Boa noite, obrigada pela tua colocação ali. Tu pode fazer uma pergunta bem objetiva para a nossa fono e para a nossa enfermeira, tá, Dena? Que ela tem esse problema de se engasgar, né? Então, as orientações, a fono vai estar falando aqui, a Ju vai estar falando também. Se tu tiver alguma pergunta mais objetiva, tu pode fazer a pergunta. Então, a Rorô tá aqui. É importante investigar. É isso aí. Pode falar, Luane, que eu vou agora para o outro Face do Dolce Vita Geriatria. Tu pode seguir as tuas colocações. Se eu tenho pergunta, eu vou levantar a mão aqui e vou estar fazendo a pergunta, tá? Isso, qualquer coisa pode interromper, não tem problema. A ideia é justamente ir tirando as dúvidas. Vocês também podem ir perguntando as pessoas que nós já respondemos para se tá bom para vocês ou se vocês querem se saber quiserem alguma complementação, colocar algum detalhe a mais também para a gente poder ajudar, pode ficar à vontade. É isso mesmo. Gente, então assim, olha, primeira coisa durante as refeições é a questão da postura, tá? Sempre um detalhe a mais. Sempre sentado, reto e confortável. Porque assim, se a pessoa está sentada e está com dor, né, isso já vai prejudicar porque ela não vai conseguir se concentrar na alimentação, na deglutição em si, já atrapalha. Comer deitado de forma alguma. O problema de comer deitado é que, no geral, a pessoa fica deitada com a cabeça para trás. E a cabeça para trás faz com que o buraco do pulmão fique completamente exposto e aberto.
Então, o risco de quando for engolir, escapar alguma coisa para o buraco errado é muito maior. Então, sempre posicionar durante as refeições bem sentado e com o tronco reto. Uma coisa que eu comento sempre no hospital, quando eu atendo meus pacientes, é a questão da cama que tem a elevação, né, a cama hospitalar. Porque muitas vezes eu vejo o pessoal só elevando a cabeceira da cama e acredita que aquilo ali é suficiente para oferecer a alimentação. E o problema é que muitas vezes senta, mas senta com abdômen e tórax completamente comprimido. Isso já vai deixar toda a musculatura respiratória apertada. E como eu falei antes, a gente, para engolir, a gente para de respirar muito rapidamente para a deglutição acontecer com segurança. Então, assim, tem que ser com o tronco reto, porque a musculatura respiratória tem que estar livre para se expandir. O abdômen também, porque vai estar passando por todo esse trato digestivo até chegar ao estômago, e essas estruturas precisam estar liberadas. Então, sempre reto, puxar bem para cima, para depois elevar a cabeceira da cama. Uma cadeira confortável, se precisar organiza com travesseiro, com almofada, com cobertores, o que tiver para deixar a pessoa bem reta, porque às vezes é um vovô que está com tanta dificuldade muscular que mesmo numa poltrona ou numa cadeira fica escorregando para um lado, para o outro e não consegue ficar numa postura correta. E em função disso que eu expliquei agora, dessa questão da postura de cabeça, é muito importante. Eu, às vezes, já fiz de avaliar paciente domiciliar e de organizar a postura e esse paciente parar de se afogar por causa dessa organização de postura, tá? Então, primeira coisa. Alguma pergunta mais, Giovana? Não? Tá. Uma coisa importante também é a questão da apresentação do prato, né? Mesmo aquele paciente, aquela pessoa que já está precisando comer tudo trituradinho, tudo liquidificado, evitar jogar tudo junto no liquidificador e fazer aquela papa que fica com cor nenhuma, na verdade, né? Não sente sabor, não consegue distinguir um alimento do outro, porque a deglutição se dá muito pelo prazer. E uma coisa é a gente colocar na boca para engolir alguma coisa que a gente gosta, que nos satisfaça, e outra coisa é tentar engolir alguma coisa que não nos agrada. Então, se é alguém que já tem dificuldade para engolir, vai engolir uma papa que não está sentindo gosto de nada, já vai ficar difícil de conseguir engolir por causa disso. E aí tu acaba aumentando essa dificuldade pela apresentação do prato, por não ser nada apetitoso, digamos assim, essa oferta. Então, cuidem essa questão da apresentação, tá? O tempo das refeições, então, não apressar. Cada pessoa tem um tempo para se alimentar. No geral, a gente diz que uma refeição completa não deve durar mais de 30 minutos, mas também não menos de 15 minutos, ficar mais ou menos nesse intervalo de tempo, porque a gente tem que considerar também que se a refeição durar, digamos, 1 hora para um almoço, vai existir um gasto energético muito grande nessa refeição. E é tanto tempo comendo que muitas vezes, mesmo com todo esse tempo, acaba não ingerindo uma quantidade suficiente para se manter nutrido. Isso acontece bastante no Alzheimer por aquela questão que eu comentei no início, de colocar o alimento na boca, ficar jogando para um lado, para o outro, e eles não engolem. Então, assim, uma colherada leva um tempão para que eles consigam acionar. E isso acontece porque a questão da deglutição, ela se dá muito pelo que a gente sente na boca, né? Pela percepção desse alimento. Então, a textura, a temperatura, o sabor. E essa informação vai para o cérebro e é a partir dessas informações que o cérebro manda informação para as cadeias musculares para acionar a deglutição. Então, por isso que no Alzheimer, como muitas vezes essa parte de sentir, de perceber está dificultada, eles não percebem que tem o alimento na boca para engolir. Uma dica que eu sempre dou é a questão aquela da colher vazia. Por exemplo, tu deu uma colherada,
a pessoa ficou com aquela comida na boca, ficou trabalhando com ela, joga para um lado, joga para o outro, não engole. Vem com a colher vazia, como se fosse uma colherada nova de alimento e oferece. No geral, ele vai sentir isso como se ele estivesse recebendo uma nova colherada. O cérebro vai reconhecer dessa forma e muitas vezes isso auxilia a desencadear uma nova deglutição e fazer com que essa pessoa engula novamente, tá? Porque não é normal ficar com esse alimento por tanto tempo parado na boca sem ser deglutido. E essa é uma dica que eu sempre dou e que ajuda bastante. Uma colher gelada, de repente dá para deixar dentro de um copinho com gelo, porque daí vai ter uma temperatura. Quando entrar na boca, a pessoa vai perceber que chegou algo novo, para daí conseguir engolir novamente. No geral, ajuda bastante nesses casos. Tá? Outra coisa é o controle da ingestão. A gente vê muito a pressa, né? Uma colherada atrás da outra, nem engoliu o que tem na boca e já está colocando uma nova colherada. Muitas vezes isso pelo corre-corre do dia a dia, a vida toda, mas aí já é idoso, não precisa mais fazer essa correria, mas continua com esse hábito. Então, assim, tem que desacelerar. É uma colherada na boca, mastiga, organiza aquele alimento, engole, depois pega uma nova colherada. Isso é bastante comum nos idosos. Mas eu acho que está bastante associado com a demência, né, Luane? Ele não... Nem é com o hábito de ter comido mas não, rápido. Eu pego bastante pacientes sem demência com esse hábito também. Na demência a gente observa bastante, mas eu pego pacientes sem demência. Eu percebo bastante quando a demência começa a evoluir, que tipo, fica colocando na boca pelo simples hábito de botar o garfo, a colher, o garfo na boca com alimentos, né? Sem mastigar e sem engolir e sem nada. Se a gente... A boca tá cheia, né? E como tu fez ali com aquela cliente a questão da gente ter os dois alimentos, né? O bem quente, entre aspas, e o gelado, para ela sentir o alimento na temperatura diferente e engolir, né? Porque esses receptores, esses receptores orais, eles se acomodam. Então, se tu tá comendo, se essa pessoa que já tem uma certa dificuldade está comendo o mesmo alimento, com a mesma temperatura, com a mesma textura, daqui um pouquinho tu vai colocar na boca e ela não vai se dar conta que recebeu um alimento e que deve engolir. Então, é interessante nessas dificuldades fazer essa alternância entre temperatura e sabor. Então, assim, entrar com um salgado quente e com um doce frio, né? Isso ajuda bastante porque tu vai estar ativando muito mais esses receptores, essas células que percebem esse alimento na boca e fazem com que a gente engula. Então, isso de alternar temperatura e textura dos alimentos ajuda bastante mesmo, principalmente em pacientes com demência, né? É bem importante. Foi uma situação que nós tivemos há pouco e nós utilizamos disso e teve um resultado bem bom, né, Juliana? Foi bem legal. Outra coisa importante, colheres... Foi bem rápido também, né, Luane? Foi muito rápido. De uma semana para outra, né, a gente já notou a diferença, fazendo essa alternância. Deixa eu só falar com a Isabel Cristina Carmen, ela fala que ela pergunta se seria importante uma alimentação apropriada para a pessoa com Alzheimer, no caso de afogamentos. Ela não colocou no caso de afogamentos, né, mas eu acho que... Não sei quem quer responder. A Karina já respondeu várias vezes, né? Nos outros vídeos tem, mas a gente pode resumir para a Isabel aqui se seria uma importante uma alimentação apropriada para a pessoa com Alzheimer. Na verdade, sempre é importante uma avaliação, porque depende em que nível do Alzheimer que tá, né? Se é início, de repente, consegue levar uma alimentação segura e suficiente por mais um tempo. E a gente sempre procura prolongar o máximo possível a alimentação o mais normal possível. Então, assim, tem que ter o acompanhamento. Não adianta para a gente ver a questão de se já está na hora de começar a liquidificar, oferecer um alimento mais pastoso.
tem a questão do líquido, que é difícil também, e sempre ter um profissional, a nutricionista, no caso também, para ver se essa pessoa está conseguindo ingerir tudo que ela precisa e a quantidade suficiente, né? Então, assim, tem que ver em que nível da doença que tá. Não tem como a gente dizer, para o Alzheimer é assim, assado, para o Parkinson é dessa outra forma. Não existe isso, porque cada pessoa responde de uma forma. Então, por isso que é importante procurar os profissionais e ter esse acompanhamento também, né, para ver. Eu ia comentar, se surgirem novas perguntas, pode ir falando, Giovana. Questão da quantidade na colher, eu vejo bastante o pessoal, às vezes, quando o paciente que teve sonda e vai iniciar uma alimentação, colocar muito pouquinho alimento na colher com medo. Aí entra de novo aquela questão desses sensores, dessas células sensoriais que a gente tem na boca que captam essa temperatura, quantidade, textura para mandar a gente engolir. Assim, quantidades tem que ser uma quantidade boa na boca, para perceber que tem o alimento e engolir. Não pode só colocar uma sujeirinha na boca, aquilo ali pode ser muitas vezes muito mais perigoso do que se tu tivesse colocado uma quantidade, porque vai se espalhar na boca, não vai ser suficiente para esses receptores captarem essa informação de que chegou alimento, de que é necessário engolir, e aí aquilo ali vai escorrendo e vai chegar um momento que ele vai cair em um dos buracos, e normalmente é o pulmão, né? Porque o pulmão está aberto o tempo todo, enquanto a gente está respirando e tem passagem de ar, ele está aberto. Então, assim, cuidar com essa questão da quantidade. Tem que ter uma quantidade boa, tem que ter um sabor, tem que ter uma textura, tem que ter uma temperatura, e alternar tudo isso é bem interessante para ajudar numa boa deglutição, principalmente em casos com demência. Questão dos utensílios, a colher sempre. Eu vejo às vezes também quem não tem muita experiência na oferta, parar com a colher na frente da boca, e isso faz com que a pessoa que está recebendo esse alimento se obrigue a sugar esse alimento da colher. E nesse movimento de sucção, tu está puxando o ar com uma certa velocidade, e o risco disso entrar e escapar e ele não conseguir coordenar e se afogar é grande. Então, a colher deve ser uma colher que caiba na boca, tá? Então, assim, cuidar para o tamanho da colher. Aquela colher, a de chá acaba sendo muito pequena, eu gosto bastante daquela de sobremesa, que no geral ela consegue entrar, e a colher de sopa eu já acho muito grande para entrar completamente na boca. Então, a colher deve entrar e deve ser dessa forma que deve ser escolhido o tamanho dessa colher, né? Nem grande, nem pequeno demais. Copos. Uma coisa que me preocupa sempre, o copo com o diâmetro muito fino, muito pequeno. No caso, conforme a gente vai tomando, ele exige que a gente vá erguendo a cabeça para o líquido descer. E o problema de erguer a cabeça é aquilo que eu expliquei antes. O buraco do pulmão com a cabeça erguida vai se abrir cada vez mais. E se é alguém que já tem dificuldade, esse líquido pode escapar para o pulmão muito fácil. Então, assim, eu oriento muito o uso do canudo, porque a gente tem como controlar a quantidade. Se vê que está sugando demais, é só apertar o canudinho naqueles mais macios, né? Que já não vai conseguir sugar e, no geral, acaba deglutindo. Ou se não, até aquelas canecas que a gente usa para tomar café, que são mais largas, porque daí, conforme a gente vai virando, ela não exige que erga tanto a cabeça. E o líquido, as pessoas acham que água é muito fácil de engolir, mas não é. É uma das consistências mais difíceis, justamente porque a gente coloca na boca e ela já escorre. Então, se é um paciente que está com a musculatura débil, que está fraco, que está com tudo lento, né, na realização dessas funções, o risco desse líquido escapar e não dá tempo desses músculos que protegem o pulmão se contrair para proteger, é muito grande. E se afoga com líquido bastante, isso é bem comum. Por isso é importante a postura quando for tomar um golinho de água. Eu sempre digo, olha, quer tomar um gole de água? Senta, se posiciona. Quer provar um café? Senta, se posiciona, porque
esse um golinho pode escapar e pode causar um problema grande. Então, assim, evitar copos com o bocal muito fino, muito estreito, né? Dar preferência para os mais largos, ou se não, utilizar o canudo, se é uma pessoa que já vem com dificuldade a longo prazo. Então, ter esse cuidado. A prótese dentária também tem que estar bem firme, né? Porque fica aquela prótese na boca, solta, dançando de um lado para o outro, tu vai colocar um alimento na boca, aquela pessoa ali está preocupada em manter a prótese no lugar, em mastigar o alimento, em organizar, em preparar ele para engolir. Então, assim, já é difícil com uma prótese bem fixa e bem adaptada, porque não são nossos dentes e nunca é a mesma coisa. Imagina uma prótese solta dentro da boca e tu tendo que trabalhar com tudo aquilo ali. Então, assim, não tem como. Muitas vezes é melhor optar pelo alimento liquidificado e mais cremoso e tirar a prótese, se não tem condições de fazer uma adaptação, de fazer uma nova ou tentar ajustar essa que já existe, né? Isso é bem comum também, dificuldade para engolir pela questão da prótese dentária. É a questão que muitas vezes, né, Luane, acontece o desgaste ósseo. E aí a prótese não tem mais ajuste, não tem como fazer ela parar ali, né? E eles ficam com aqueles cacuetes que a gente chama, né? Tiram e botam e tiram, e na hora de comer faz a mistura da informação de cuidar para a prótese estar no lugar. É um desastre. E mastigar, engolir, vira uma bagunça geral, né? Quando a prótese está meio solta. E quando chega a esse ponto que não consegue, já tentou fazer ajuste, não deu certo, o melhor é muitas vezes tirar essa prótese e ficar sem durante as refeições. Claro que não é o ideal, mas a gente busca sempre o máximo de conforto possível, né? E para possibilitar uma alimentação segura, né? Que essa pessoa consiga ingerir uma quantidade suficiente e deglutir sem risco de ir para pulmão, nada, sem aspiração. Então, assim, fiquem de olho, a prótese tem que estar bem fixa mesmo, para ela facilitar a alimentação. Claro que ela ajuda, é bem importante. Outra coisa que eu lembrei agora falando nisso, é a questão que às vezes a prótese está bem ajustada e está machucando, e aí eles param de comer. E a gente fica tentando descobrir o que houve, e ele não refere que está doendo, que está machucando. E aí tu vai, tira a prótese, tu vê lá, tu enxerga a lesão e muitas vezes eles não dizem nada que estava machucando, coisa assim, simplesmente para de comer. Não quer comer mais nada, só tomar café ou só uma sopa, não sei o quê. Teoricamente, a prótese está bem colocadinha, ele tira e coloca super bem e ela fica pegando num lugarzinho, né? E machucando. E a gente vê muito sensível, né? Qualquer coisinha já incomoda. Então, assim, é sempre bom. Isso é uma das primeiras coisas, assim, começou com dificuldade para engolir, usa prótese dentária, já dá uma observada, vê se ela está bem firme na boca, se não tem nenhum machucadinho, porque isso vai interferir. E se é uma pessoa com demência, realmente não vai nem saber dizer que ela não está comendo porque a prótese está mastigando, não está machucando, eles não se dão conta disso. Bem importante mesmo, tem que ficar de olho. Porque o problema da demência é esse, eles não sabem referir qual é a dificuldade, né? E isso dificulta bastante. E muitas vezes referem a alguma coisa que não é, né? E aí a gente começa a tratar aquilo que ele referiu. Ai, dói a minha mão e a gente tem um problema dentro da boca e tu precisa ter a questão de estar observando e perceber que a informação dor é uma informação real, mas isso. O local não, e tu tentar descobrir. Eu sempre digo, uma vez que foi referido uma dor, essa dor ela existe até que a gente prove que ela não existe. Então, não importa o grau de demência, referiu dor, essa dor existe. Aonde? Aí é outra história. A gente que descubra, né? Mas ela existe. Porque
Não, tem que levar a sério. Uhum. Um idoso com demência, ele não refere dor sem ter dor. A menos que a pessoa fique, tá com dor, aí ele repete, tô com dor, dor. Mas sem perguntar, sem ser estimulado, ele refere dor, pode pesquisar que existe dor em algum lugar. Normalmente não é onde ele está referindo. Tem que ficar de olho. Às vezes é até um desconforto, né? Alguma coisa assim que eles ele não não sabe sabem explicar o que é. Bem importante isso. Uma coisa que é importante cuidar também, cansaço, alteração respiratória durante a refeição. A gente observa bastante, está comendo, começa a ficar com a respiração ofegante, curtinha. Isso é sinal de que existe alguma dificuldade, né? Não é natural a gente comer e cansar tanto. Então, assim, a princípio, sempre procurar daí reduzir a quantidade do alimento ofertado e oferecer mais refeições durante o dia, né? No decorrer do dia, para fracionar isso e para ele conseguir comer uma certa quantidade, mas procurar investigar o que está causando esse cansaço, porque pode ser algum problema pulmonar, se é um fumante, já pode ser em função da evolução dessa doença pulmonar, então tem que investigar. Ou alguma dificuldade mesmo na deglutição, que acaba gerando esse cansaço. Assim, não é normal comer e cansar, né? A refeição, como eu falei desde o início, ela tem que ser prazerosa, ela tem que ser gostosa, a pessoa tem que se sentir satisfeita e não como se aquilo fosse um sacrifício. Então, é importante levar isso em consideração. E cuidar os resíduos na boca, né? Aquele paciente colocou uma colherada na boca, já engoliu, mas quando abre a boca para colocar outra colherada, tu vê que tá cheio de coisa ali. Para paciente com prótese, a gente observa bastante também, né? Porque eles não sentem, não percebem e vai acumulando aquilo na boca e eles nem se dão conta e já estão pegando a outra colherada. Então, assim, se vê que está ficando esse resíduo, orienta, pede, vamos juntar, vamos engolir de novo, ou faz aquele esqueminha da colher gelada, vazia, pega aquela, ou a colher nem precisa ser gelada, pode ser só suja na comida mesmo, coloca o gostinho, vai lá no caldinho de feijão, molha a colher e coloca na boca de novo, como se estivesse dando uma nova colherada, para ele sentir que tem alguma coisa na boca e tentar juntar esses resíduos e engolir novamente, né? E ficar de olho se não existe alguma dificuldade de mobilidade dessas estruturas, porque para juntar resíduos durante a alimentação, a gente usa língua, a gente usa bochecha, a gente usa musculatura do lábio periorbicular. Então, são todos músculos que, enquanto a gente está mastigando e está preparando o alimento, todos eles estão trabalhando, enquanto um contrai, o outro relaxa. Né? Então, assim, ficar de olho se tem essa movimentação, se a língua está se movimentando adequadamente, porque tudo vai interferir nessa questão da deglutição. E uma orientação bem importante é a questão da higiene oral, né? Cuidar, porque quando forma aquela camadinha sobre a língua branca, que a gente chama aquela saburra, aquilo ali está atrapalhando a percepção do alimento, né? É uma camada que faz com que esses receptores, e na língua tem bastante, que é para a gente perceber, e perceber até a saliva, porque é comum se afogar com saliva, muito mais comum do que o que a gente imagina. E como a língua está com aquela camada branca sobre ela, não percebe que tem saliva para engolir, que ficou um grão de arroz, que ficou um resíduo daquele alimento. Então, assim, manter a boca sempre bem limpinha e bem higienizada. Até porque se for uma disfagia mais grave, que essa pessoa esteja aspirando e esteja indo o alimento para o pulmão, uma coisa é ir uma secreção, uma saliva para o pulmão bem higienizada, bem limpinha. Agora, outra coisa é aspirar uma saliva cheia de bactérias, né, infectada, porque a boca da gente é suja naturalmente. E se a gente não higieniza, isso é muito pior. Essa questão de se afogar com a saliva é bem importante. E o problema é que a saliva está ali na boca, ela é produzida o tempo todo, 24 horas por dia.
ela não tem sabor, ela não tem temperatura, é uma textura que a gente já está acostumada, então ela vai se acumulando na boca e não engole. E aí, dali um pouquinho, aquilo ali vai escapar e não vai perceber e vai acabar se afogando, e é bem comum a aspiração de saliva. Então, também ficar atento a isso, tá? Então, gente, tossir durante as refeições ou logo após não é normal, tá? Luane! Eu estou aqui abanando e respondendo para as pessoas e com como cuidar idoso é um sucesso. Meu Deus do céu, como vocês sabem, meus parabéns. Ai, coisa boa, obrigada. É claro, ele trabalha com tanto empenho, tanto tempo, né? O que é um know-how, né? Eu estou encantada e eu fiquei agora, eu me concentrei um pouco, até estava olhando para baixo para quem estava olhando, não sei se eu apareço enquanto a Luane fala, eu até acionei para a Luane aparecer, né? Ou a pessoa oradora aparecer, mas a gente está aprendendo nesse cenário. E eu fiz mais ou menos um resuminho do que tu falou ali. Depois tu pode até ir ali e, enfim, eu vou tentar editar, ou tu me diz ali, eu edito o texto. Eu coloquei no do Dolce Vita, geriatria, fiz um resumo do que isso que tu falou, essas orientações precisas, até o que a Juliana falou ali, eu coloquei dentro, que eram as questões que a gente contemplou. Eu até curti fazer isso, eu acho que dos próximas lives eu vou fazer para as pessoas quando estão entrando, vou ficar 50 minutos escutando isso que a pessoa nem sabe o que é. Então eu coloquei os temas todos que tu foi contemplando ali embaixo rapidamente, né? E é de uma riqueza esse trabalho. Então assim, eu até comentei com o meu perfil pessoal, né? Do tipo no Dolce Vita, pedindo que as pessoas compartilhem esse trabalho. Então, quem está ao vivo agora, até nem sei quantos, agora que saí fora, estou só pelo Zoom aqui, mas não sei quantas pessoas tem. Então, falem, compartilhar no tipo, não é ficar botando ali, elas querem. Não, pessoal, quem tem um idoso em casa e quem tem um familiar que precisa de cuidado e não precisa ser idoso. E quem faz isso sabe exatamente o que eu estou falando. E profissional, um profissional que escuta a Luane falar, que escuta a Juliana falar, que escuta a Karina falar, tá? As pessoas que estão aqui, tanto as que já passaram, os outros profissionais, Vivian, Prof. Lula Obchenko, a Gabriela, que faz parte da plataforma Como Cuidar Idoso, né, que é esse nosso trabalho de movimento, nós cuidamos com você. Nós cuidamos com você. Então, vocês que estão cuidando, e hoje teve vários comentários ali que eu não li, até eram comentários, né? Podem sim fazer seus comentários, perguntas, a gente está aqui para isso, né? Nós dedicamos esse nosso tempo para isso. Todas as terças vamos estar aqui. A Luane já contemplou o início de um tema e a Juliana, até vocês coloquem aí nos post-its de vocês. O próxima live vai ser com a Luane vai seguir falando sobre alimentação. Pode vir a Karina também, não sei se a Karina vai ter tempo, como é que está a agenda dela. Alimentando o idoso com demência, tá? Então, a Luane, já estamos com a Luane, que vai ser, né, essa parte mais de fono, um bom pouco do que falamos hoje, né? E também o tipo da dieta, não sei, já respondeu ali aquela hora um pouquinho, né? Que precisa uma avaliação. Isso vai ser dia 10 de novembro. Eu lembrei uma coisa bem importante. Luane, a questão do idoso mais grave, que ele necessita a aspiração dessa saliva, ele se afoga e precisa ser aspirada essa saliva. A pessoa que aspira, cuidar para não colocar o aspirador profundo na boca, para ele não ter náusea, porque senão a gente vai complicar a situação. A pessoa está afogada, teoricamente, quando ela está afogada, ela está com uma dificuldade imensa em respirar, e aí a pessoa que está cuidando entra com o aspirador com a ideia de desafogar e causa náusea. Então, a gente tomar o cuidado de entrar com o aspirador dobradinho no canto da boca, nas laterais, sem ir muito fundo, e aos poucos conseguir aspirar essa saliva para que ele consiga respirar novamente, porque senão isso se torna traumático e dificulta muito a respiração.
E procurar usar o sugador, aquele do dentista, né? Porque eu vejo muito pessoal usando aquelas sondinhas de aspiração e elas têm a pontinha assim bem afiada, então a gente vê bastante lesão em véu palatino, em faringe, parede posterior, né, da boca ali, lesionada pela pontinha, porque aquilo ali tá sugando, ela vai chegar na pele ali, vai, né, bater ali mesmo, isso lesiona, isso machuca, e vai trazer uma dificuldade a mais além do que já se tem. Então, Eu, sugar sempre pela boca, sugador de dentista, pelas laterais, na bochecha, na região da língua e realmente evitar ir lá para trás, porque vocês podem acabar provocando um reflexo nauseoso e se a pessoa vomitar, daí sim, tu vai ter que aspirar aquele A vômito e bagunça não do resultar para ir para pulmão aquilo ali. Bem colocado, Juliana. Obrigada, Ju. Obrigada, Luane. Para quem esteve aqui até agora ou para quem entrou atrasado, o material das gurias tem um link por aí, eu acho que o Arthur deve ter colocado em todos. Material da Luane, que escreveu com todo carinho, deglutição, cuidados básicos, dicas simples, isso aqui é... Enfim, você pode procurar nas nossas lives, que já estão gravadas, muitas orientações como essas. Eu posso dizer que nunca são iguais, que são sempre diferentes e sempre riquíssimas. São sempre riquíssimas. Eu reflito muito sobre esse nosso trabalho, eu me encanto a cada live, a cada tempo que as gurias ficam falando esse... Eu lembro agora a enfermeira a Neida, né, Ju, que ela esteve junto no Dia das Feridas, e ela falou que trabalho fenomenal. E eu aspiro que as pessoas nos conheçam, por exemplo, alguns professores de fono, ou fono, colegas da Luane, que escutem ela falar e que fiquem, sei lá, orgulhosos de terem profissionais como vocês, trabalhando nesse mundo, principalmente assim, gratuitamente, tá bom? Muito obrigada. Até dia 10 de novembro. A próxima ao vivo é com a Luane e com a Juliana, alimentando pessoas com demência, tá bom? Então, quem tem Alzheimer, depois mandem, compartilhem esse link lá nos grupos, seus grupos de Alzheimer, os cuidadores podem compartilhar e podem vir todos os cuidadores e pessoas que acompanham idosos fazerem as perguntas para as gurias. Eu vou estar convidando a Karina também para estar junto, para ver como é que faz a questão da dieta, mas eu acho que nem sei o que é mais importante aí, tá bom? O importante é estar todo mundo junto e estar contribuindo com esse papel social que é das terças-feiras nossos, tá bom? O pessoal está agradecendo, muito obrigada a vocês também que estiveram aqui até agora. Então, esse vídeo vai estar no YouTube e nós estaremos aqui terça-feira que vem. Boa noite a todos, boa noite, Luane, obrigado, vai tomar o teu chimarrão, muito obrigada pelo carinho, obrigada, Ju, beijo, tchau, tchau, Boa pessoal. noite, tchau, Tchau, tchau. boa noite. Obrigada, Luane. Obrigada, gurias, pela oportunidade. Tchau, tchau. Boa Obrigada. noite. Tchau. Ótimo.